Olá a todas, todos e todos, bem-vindos a mais o 14º Diálogo dos Patologizantes, que é o podcast do Despatologiza, o movimento pela despatologização da vida. Muitos de nós, muitas vezes, falamos, escrevemos, discutimos os processos de patologização da vida e a necessidade urgente de despatologizar todos os aspectos da vida, toda a vida. Porém, sempre fica a pergunta: como despatologizar a vida de cada pessoa? Como despatologizar a vida coletiva de todos nós? Como despatologizar? Não na discussão teórica, mas na praxis, na ação. Como a gente faz essa despatologização? Talvez, parafraseando Giordano Bruno, que disse: uma nova concepção de mundo exige uma nova concepção de homem, possamos subverter nosso próprio ideário e ousar pensar que uma nova concepção de vida despatologizada, e eu diria que até no limite, nem sequer patologizada, exige uma nova concepção de um mundo, não esse mundo abstrato, mas uma nova concepção de Pachamama, da Mãe Terra, e desloque do homem para todos os seres viventes. Nós precisamos, para uma vida não patologizada, uma nova concepção de Mãe Terra e uma nova concepção de todos os seres viventes. Eu sou Maria Aparecida Afonso Moisés, professora titular de pediatria da Unicamp e militante do Despatologiza. Para este episódio, intitulado Despatologizar é acionar os muitos vivemos que somos, eu só poderia conversar com um amigo muito querido e companheiro constante de tantas lutas, Emerson Merri. O Emerson é um amigo muito querido, muito antigo. Nós nos conhecemos em 1968, em São Paulo, quando entramos na Faculdade de Medicina da USP. E aí, né, Emerson, tinha muro demais para pichar, passeata demais para ir, né? Tinha assembleia demais, a vida pulsava nos porões da casa de Arnaldo e nas ruas, né? As bolsas sempre com gás, com amoníaco e bolinha de gude ou rolha, né? Para os inexperientes, a gente ensina, porque sempre é bom saber de antemão, né, que o amoníaco neutraliza o gás lacrimogênio e bolinha de gude e rolha derrubam monstros em cima de cavalo. Derruba os cavalos e os monstros que estão em cima deles. A gente quase não tinha tempo de assistir aula, de tanta coisa que tinha para fazer, mas era incrível, porque nós éramos ótimos alunos, porque a gente tinha que ser, né? Porque senão a gente era pego. Né? O Emerson, esse querido amigo, é professor livre-docente aposentado da Unicamp e é professor titular da UFRJ, sempre no campo da saúde coletiva. É colaborador do programa de pós-graduação EICOS, no Instituto de Psicologia e Ciências Humanas da UFRJ. E também coordena a Rede Nacional de Observatório de Política, Educação e Cuidado em Saúde, que é um grupo de pesquisa da UFRJ em conjunto com o CNPq. Para apresentar este episódio, eu vou ler o texto que o Emerson me enviou para dizer o que ele gostaria de falar e que lindamente me emocionou, e eu não tenho outras palavras para apresentar. Então, eu vou ler com a palavra o Emerson, né? Despatologizar é um delírio compartilhado e uma utopia necessária para ficarmos nessa acolhida linda que a nossa Mãe Terra proporciona, que nos produziu e generosamente ainda nos oferta como possibilidade. E assim, uma das muitas utopias nucleares, assim como criar um mundo habitado por muitos mundos que os viventes constroem e podem compartilhar. Apostar que a despatologização passa pela criação de mundos compartilhados, nos quais o enriquecimento de mais vidas nas vidas vividas passa fundamentalmente pela abertura de novos sabidos, que somos a todos sabidos, que os viventes produzem e podem compartilhar, de modo comum,
de modo comum. Emerson, querido, obrigada pela sua generosidade, por estar aqui e nos ajudando a delirarmos e compartilhando novas utopias. Obrigada, querido. E fica para você agora o desafio de nos fazer delirar juntos. Oi, Cida. Ah, querida. Não, é sempre incrível, né? A gente lembrar disso, né? Que a gente se conheceu há 57 anos, 56 para 57 anos. 56ª. É por aí. E 56ª era o nome da nossa turma de medicina. Na casa de Arnaldo. Na casa de Arnaldo. É isso, né? Nos conhecemos no melhores dos mundos possíveis, né? Que éramos tão jovens, como várias músicas cantam, que nos dávamos o direito de não respeitar os limites que tanto a ditadura tentava nos impor, quanto essa sociedade capitalística do período também tentava nos conter, né? E nós sonhávamos. Naquela época eu achava que nós sonhávamos. Hoje eu acho que a gente sonhava e delira, né? E acho que para sustentar isso é você conseguir, né? De uma certa maneira, e isso não é fácil, né? Conseguir dialogar permanentemente com o presente dessa existência nossa, né? Então, a gente fala em 56 anos juntos, né? E juntas, e aí é muito, muito, muito presente isso, né, Cida? Estamos aqui conversando, eu não tenho essa dimensão. Não, eu acho que foi ontem. É isso. Estou esperando a chamada para a próxima passeata para ir. É isso que é delicioso, né? E aí eu me sinto tão bem aqui nesse espaço que tem tanta gente incrível, tanta gente generosa participando dele, tentando compor, né, toda essa maneira como eu penso hoje, né, essa necessidade que nós temos de poder romper muros, de poder fazer furo nos muros, né? Mas construindo outras materialidades possíveis, outros mundos, ou melhor dizendo, mundos outros, né? É muito, muito rico o que está se produzindo agora, nesse momento, né? Dessas ousadias de tentar pensar a despatologização, né? Da vida. Acho que esse coletivo ele vai se renovando. É incrível esse momento dos podcasts, né? Bom, o que é que me aciona, né, para eu poder dizer aquilo, né, que você leu e que eu escrevi assim no mais íntimo dos meus afetos, né? Eu acho que a gente vive um momento engraçado da existência, do ponto de vista da vida que foi gerada nesses bilhões de anos dentro de um útero, né, de Pachamama, né? Pachamama é uma feminilidade intensiva e, ao mesmo tempo, uma engravidada permanente, quase a ser condenada a produzir vida intensivamente. Se a gente ficar atento, né, a gente vai reparar, andando nesses urbanos infernais, e isso já
é muito rezado, inclusive nas poesias, né? De que você, às vezes, andando na rua, te chama atenção num muro rachado, o nascimento de alguma coisa viva ali, né? Aí você olha no piso, aquele piso tem uma pequena fissura, onde você acha que é tudo inóspito, não tem nada para acontecer ali, e vai saindo um raminho, e muitos dos quais vão gerando flores. Eu outro dia É fiquei me lindo pensando. demais, né? A vida é muito linda, né? É muito Não, linda a vida. a vida é muito linda e a Terra é absolutamente, que nem eu falei, né? Generosa, né? Porque ela faz todo o esforço de poder gerar vidas intensivamente e, ao mesmo tempo, acolher aqueles como nós que lhe fazemos muito mal. Ela tem uma plasticidade, né, nessa maternagem dela, que é uma plasticidade que eu acho que a gente não consegue plenamente ter toda a dimensão dessa potência, né? Eu sempre gosto muito, e atrás de mim, né, aqui no meu escritório, tem um poema do Mayakovsky chamado Amor. É um dos poemas mais lindos que eu já li, cantado por pessoas incríveis que nem Renato Braz, que nem Gal Costa, né? Sim, é lindo E, demais, né? É muito lindo, né? e Mayakovsky traz isso, né? A Terra e o Universo como o pai e a mãe, né? Sim. E é incrível, porque isso no poema do Mayakovsky, desse tamanho, eu só consegui perceber na mesma potência, e até em mais potência do que do poema dele, eu consegui perceber nas ofertas de cosmosvisões ancestrais, né? Então, eu consigo imaginar, por exemplo, olha, uma coisa de detalhe absolutamente, aparentemente insignificante, né? Que é o I Ching, por exemplo. O I Ching, que quer dizer mutações, né? E que é uma oferta da ancestralidade chinesa, mas a gente encontra isso aqui nas nossas ancestralidades afro, nas nossas ancestralidades originárias, de Pindorama, por exemplo, e eu tinha visto algo, né, que sempre no I Ching me chamava atenção, que era a ideia da cosmovisão que ele carrega, da presença da terra e do céu, como sendo a relação, obviamente, numa dimensão própria dessa ancestralidade, do masculino e do feminino. E isso é interessantíssimo da gente poder observar, né? Porque se a gente for caminhando por esse trajeto e a gente tentar pensar o que nesses últimos séculos vem se construindo de modos de existir, de modos de ser. Ou seja, se a gente pensar, que corpo é esse que habitamos? Que corpo é esse que nos habita? De onde é que ele surgiu, né? A gente, obviamente, vai achar que é muito pobre a conformação de pensamentos que nesses últimos séculos vieram adquirindo uma força instituinte muito grande, como, por exemplo, a noção de que esse corpo é um corpo biológico
cuja representação mais expressiva é de uma máquina que tem que ter toda uma perfeição no modo de se engrenar para que ela não disfuncione. E, ao mesmo tempo, todo um pensamento... Sim, ela tem que funcionar harmonicamente e submissamente. Isso, mas ela... E docilmente. Azeitadamente. É uma engrenagem que tem que... Exato, essa produção de toda uma construção de corpos, né, sobre esta conformação, conformação, né, ela é a própria consagração de toda uma nova construção de materialidade que tem nos levado a uma situação de muita encalacrada. Eu não vou dizer de encruzilhada, porque eu gosto de encruzilhada. Eu acho que Exu, encruzilhadas, são caminhos, são potências de caminhos, né? São aberturas de caminhos. Mas eu acho que em grandes encalacradas, essa organização material deste corpo-ser que somos, essa organização material desta modo de existir em Pachamama, que a torna, como muitos dos povos originários já nos ensinam, né? Que a torna uma reserva de recursos para ser explorada, não é? Então, você não tem mais uma montanha, você tem uma reserva de ferro. Você não tem mais um rio, você tem uma fonte de água para ser ou usada ou até para ser destruída porque você quer explorar o solo. E aí vem alguém, tipo Ailton Krenak, né? E fala assim, não, o Rio Doce é meu avô. A montanha, eu converso com ela conversa comigo. E aí ele traz a força desta... E ela sempre esteve lá e sempre vai estar. É isso. Né? E ele fala isso. Ele diz. Ele fala do Atu, isso, né? Que é o conhecido Rio Doce nosso, né? Uhum. Que é o Atu da construção originária deles, né? E ele vai dizendo, né? Não, o Atu tá lá. Na hora que veio a agressão daquela lama totalmente destrutiva, né? Ele foge para dentro da terra. É muito bonito isso. Lá vai a Pachamama, lá vai a terra de novo fazer uma acolhida, né? Venha se esconder aqui. Ora, para você poder enfrentar essa encalacrada que esses últimos séculos produziram, e é uma encalacrada de um tamanho imaginário que é meio doido da gente pensar. Porque, repare, é uma encalacrada aonde é mais fácil. Olha o que o capitalismo conseguiu produzir nesse mundo, que é produção nossa, né? Porque o capitalismo é uma invenção nossa. Ele não é um objeto estranho, externo, extraterrestre, que desceu em foguete aqui e nos ocupou, não é? E nem faz parte da Mãe Terra. E nem faz parte da Mãe Terra. É a mais absoluta artificialidade da construção humana, né? De uma certa construção humana. Tá certo? E aí, olha que louco que é essa ordem capitalística que transforma tudo em recurso monetarizável, por exemplo. Como diz Davi Copenaua, né? Um xamã Yanomami, o homem branco é
o corpo mercadoria, é o homem mercadoria. E é muito legal isso, porque o Davi, quando ele fala isso, ele desracializa a própria noção de racialização, porque ele está dizendo que o homem branco, mas não pelo pigmento da pele, é o corpo mercadoria. Isso quer dizer que muitos pigmentos podem habitar aquilo. Isso não quer dizer que o racismo não seja algo profundamente estrutural nessa ordem de organização societária que a gente vive, em particular no mundo inteiro. Porque não é só no Brasil, é no mundo inteiro, não é? E de uma certa maneira ele atravessa essas relações globalizadas, não é? O racismo sustenta violências contemporâneas, assim como outras ordens de racismo, e aí eu uso de novo Davi Kopenawa, que é o equivalente de pensar o racismo sobre a ordem da violência contra a diferença, e que pode ser de gênero, pode ser de várias outras características, né? E aí, veja que interessante, o capitalismo é de tal maneira soberano e absoluto que ele consegue produzir nesse incômodo que a gente vive hoje, civilizatoriamente, uma percepção de que é mais fácil ele acabar com a vida na Terra do que a gente acabar com ele. Isso é a coisa mais encalacrada. Isso não é uma encruzilhada. Isso é uma encalacrada, não é? A gente construiu um modo de existência, a gente produziu corpos, seres em nós para sustentar esses modos de existência, e isso nos leva a um distanciamento de tal ordem que a gente não consegue parar a nossa própria invenção. Mas a gente consegue imaginar que o extermínio da vida é possível pelo que inventamos. Porque ele simplesmente tem a potência, em algum longo processo, que já vem cada vez adquirindo um encurtamento maior, de destruir aquilo que eu estava colocando no começo. A potência de engravidamento de vidas que Pachamama tem. E nós somos capazes. Nós construímos uma armadilha e continuamos aperfeiçoando a armadilha, principalmente porque aqueles que são os maiores construtores acham que eles estão fora da armadilha, que tem um salvo-conduto para eles, que vai ter um foguete que vai criar um espaço especial para eles. Mas olha a sutileza. É isso que eles acham, que eles estão a salvo. Bom, eles acham isso, mas o capitalismo é mais sutil que eles. Porque o capitalismo ele faz uma produção, essa maquinária, esse maquínico, como diz Guattari sobre o capitalismo mundial, né? A ordem capitalística mundial. Esse maquínico, né? Ele é mais sutil que esses grosseiros, que esses Musk da vida, né? Esses Musk da vida, eles têm passagem. O capitalismo é capaz de engoli-los também, não é? Em alguma situação. Mas ele é mais sutil por quê? Porque ao mesmo tempo que ele cria o problema, ele tenta nos convencer que ele tem a solução. E isso é absolutamente da ordem axiomática e imaginária da própria construção da sociedade capitalista, que, sim, de alguma maneira tenta nos convencer que o corpo capitalístico que somos possui propriedades de alto nível de consciência
para dar conta dos próprios problemas que esse corpo vive diante dessa existência que foi inventada por nós. E aí ele vai gerando mil coisas. Então, repara, ele inventa uma noção de que a ciência que a gente fabrica, ela pode resolver o problema ambiental que a gente mesmo gerou. Ele tenta nos conduzir a uma ideia de que a ciência que a gente fabrica pode resolver os problemas das destruições dos modos de existir, das destruições afetivas, das destruições relacionais. Se por uma ordem o modo de viver gera sofrimentos mentais, nós podemos, com a ciência, inventar mecanismos de solução. E, neste lugar, patologizar a vida e os corpos é uma estratégia imaginária e conceitual central. Ela cria a ilusão de que nós temos a potência de diagnosticar o problema e produzir a solução do problema na medida que a gente pode dominar os problemas dessa máquina que vai disfuncionando. E a ciência, essa promessa nunca realizável, vai gerar um conhecimento suficientemente potente para restabelecer a vida naquilo que ela está profundamente traumatizada, lesada e, na maior parte das vezes, perdida. Essa promessa, ela tem uma pergunta que é a mesma pergunta que você, de alguma maneira, faz quando você diz: mas como é que a gente enfrenta algo desse jeito? Como é que a gente pode, de alguma maneira, se desconvencer, deixar de produzir em nós essa crença? Porque é da ordem da crença. Porque, do ponto de vista da ordem das realizações, nada disso tem comprovações efetivas. Vamos pegar um canalzinho muito simples. Energia limpa. Energia limpa. Vamos trocar todos os combustíveis fósseis por eletricidade. E vamos gerar eletricidade por baterias, ou vamos gerar eletricidade por cataventos gigantescos. Vamos gerar eletricidade por energia atômica. Tudo da ordem de energia limpa. Vamos gerar eletricidade por grandes represas. Pelo movimento das ondas do mar. Pelo movimento das ondas do mar. Vamos gerando eletricidade, vamos substituir. Vamos usando tudo, vamos usando tudo, vamos usando e destruindo tudo. Vamos usando tudo. A onda virou recurso, o vento virou recurso. A bateria vai ter o níquel do metal, não sei o quê, recurso. E vai andando por aí, né? O urânio, não sei o quê, enriquecido, recurso. E para fazer isso, lá vamos nós enfiando a mão as escavadeiras, os monstros destrutivos da superfície da Terra. E esse tipo de efeitos, quando a gente opera com essa construção, esse tipo de efeito, ele é, muitas vezes,
quase irreversível. Por que eu usei o quase? Porque eu ainda não acho que é mais fácil acabar com a vida na Terra do que com o capitalismo. Louco eu, né? Delírio. Delírio. Faz parte, senão a gente não seria da geração de 68. 68 delírio. não acabou. O sonho não acabou. Não eram utopias, ponto, né? Porque tem muitas autodenominadas utopias, e uma boa parte dessas autodenominadas utopias hoje não me atraem, não é? Aliás, a própria utopia que, que é escrita originalmente, né? Ela é péssima, né? A perspectiva de sociedade montada ali, ela é péssima, né? Ela é habitada por castas, né? São castas e coisas desse tipo, né? Essa dinâmica... Por herança divina. Por herança divina. Deus define quem vai ser humano e quem vai ser não humano. Perfeito. E aí, nesse tema, é fundamental a gente poder pensar que o tema mais que o tema, eu coloquei, que a presença dessa construção societária, da patologização da vida, e imediatamente de saberes, técnicas e tecnologias de ação para corrigir o problema que nós mesmos geramos, que essa produção ela convive, né, com que nem eu falei, uma crença, né, de que podemos nos agarrar a certas narrativas de verdades, a certos regimes de verdades, mesmo que estes regimes não consigam garantir aquilo que estão prometendo na sua narrativa. Então, por exemplo, olhando a ciência como narrativa dessa verdade, a gente vê que a ciência hegemônica, predominante, profundamente ocidental, ela promete uma polaridade entre verdade e mentira que ela mesma não se permite como constitutiva, porque ali aonde ela diz da garantia do que ela, com o saber científico, vai produzir, ela não tem conseguido produzir. Por isso que eu peguei esses exemplos das energias renováveis. É verdade que eu posso produzir energia com vento? É verdade. É verdade que eu posso produzir energia com onda do mar? É verdade. É verdade, verdade, verdade. O que não é verdade? Que essa produção tenha a potência de alterar e devolver uma situação anterior ao problema que ela quer resolver. Você não sabe mais medir o quanto a geração intensiva de carros elétricos... E é interessante a ideia de carros elétricos, né? Porque a gente não está falando no imaginário societário atual, a gente fala em carros, né? A gente não fala em transportes de massa totalmente elétricas, né? Isso tem alguma coisa aí nesse meio. É muito interessante olhar. Mas à medida que a gente fica imaginando que ter um carro elétrico te torna responsável, uau!
Assim como você imaginar que se você em casa der menos descarga na privada, você vai preservar a água do mundo. E isso é uma construção que faz parte da mesma ordem. E é a aí, individualização da você se torna responsável. exato. Você, Emerson, se você tomar um banho um pouquinho mais demorado, você está desperdiçando água. Você está desperdiçando o seu... E você é o culpado. Não E pode lavar tanto a mão. Não pode, não, porque você é responsável. Né? Exato. Exato. Perfeito, individualiza o que, na verdade, é resultado de uma política. E culpabiliza, né? A produção do indivíduo já é a produção da culpa. No dia seguinte, você não toma banho para compensar a tua culpa. Não, mas é chave nesse segredo de produção uma construção central que a gente usa intensamente, que é a noção de humano, né? A gente, ao inventar a noção de humano e ao se sentir destacado por ser humano, uma produção profundamente intensiva que a religião semita, então, dá toda a guarita para isso, nesses milenares de anos da sua existência e sua luta para se tornar predominante. Essa construção de humano e de um humano que está fora dos outros viventes, ela é uma construção tão poderosa como linha de força, como essa linha, né, que eu estava falando dessa crença de que nós podemos, com a ciência, enfrentar todas as patologias. Entendendo as patologias como a produção dessa disfuncionalidade, seja a patologia ambiental, seja a patologia que habita os humanos, seja a patologia da própria dinâmica societária. Porque a noção de patologização, ela sai da guarita da construção dos últimos 200 e tantos anos sobre a produção da doença no corpo biológico, e ela atinge o campo discursivo de vários outros territórios sobre a vida, o mundo. E no centro disso existe a categoria de humano. E aí, por que eu falo do delírio? Eu falo do delírio porque, como alguém ocidentalizado, né? E aí nós somos ocidentalizados, eu, você. Mas alguém ocidentalizado, quando vai podendo se abrir para novas afetabilidades, né? Falei do Ailton, falei do Davi, eu poderia falar do Nego Bispo, por exemplo, né, que dizia: eu não sou ocidentalizado. O Nego Bispo, que pena, né, perder ele tão cedo, mas ele tinha uma irreverência quando ele dizia assim: eu não preciso ser descolonizado, eu nunca fui colonizado. Mas se você pegar esse lugar... Nunca me pegaram. Nunca conseguiram me pegar. Ele é genial. E se você vai para esse lugar, é diferente, por exemplo, quando eu olho para a minha produção, né? Esse meu corpo, essa minha existência, essa minha vida, esse modo de estar no mundo, esse modo de ser no mundo, profundamente dominada, constituída, instituída por tudo isso que eu estou colocando, né? Dessas forças de conformação do meu ser, né? E aí, quando eu me vejo diante disso e vejo ofertas que são tão
constitutivas, né, dessas ancestralidades, e eu não consigo chegar na minha ancestralidade, né? Eu não consigo passar, né, de um certo lugar, né, que nem eles conseguem. Que nem Davi lá na queda do céu, de repente ele está falando de milênios no presente dele, né? E aí é algo que me afetou desde sempre, a ideia de construir uma noção de, mas todos somos humanos. Uau! Como assim todos somos humanos? Todos somos humanos. Todas as formas e expressões de vidas são humanas. E aí tem essa produção, que é uma produção que você encontra nas cosmovisões dos povos originários, por exemplo, amazônico, que Eduardo Viveiro de Castro chamaria de ameríndios, né? E aí, se todos somos humanos, como é que a gente vai poder se pensar nesse lugar? Não é uma questão de se pensar unicamente. Porque pensar, você pode pensar. Mas a questão não é pensar só. A questão é como eu posso furar o instituído de mim mesmo e me permitir ser habitado por outras formas de afeto, que possa, no mínimo, ser um desafio para um exercício de si, nessa direção de que todos os viventes somos humanos. E aí adquire uma outra força quando eu ouço Ailton dizer: o Atu é meu avô. A montanha é meu parente. E aí a ideia de afeto de parente faz um deslocamento. Toda expressão intensiva da vida está na rede de parentesco. Pachamama é meu parente. Não adianta eu dizer Pachamama é minha mãe. Isso é fácil dizer. Isso está da ordem do discurso e da representação social. É muito fácil matar essa jogada discursivamente. Está até na moda, né? A questão não é exatamente isso. A questão não é matar essa jogada no discurso. A questão é viver isso na intensidade do existir. E cuidar da mãe. Amar a mãe. Respeitar, cuidar. E que não é da ordem da fala, é da ordem das relações intensivas e profundamente amorosas. E as relações intensivas profundamente amorosas nessa rede de parentesco não resulta da fala sobre ela. Por isso que no pensamento ocidental é fácil entender a distância entre a intenção e o gesto. Mas nesta ordem de se ver vivente, na rede de parentesco, nas quais todos somos humanos, ou melhor, eu prefiro, todos somos viventes. Nesta ordem, você só consegue operar se você furar a cápsula, furar toda essa corporeidade que nos constituiu
para não ser vivente, mas para ser humano destacado. Esse enfrentamento não é um enfrentamento da ordem psicanalítica, de revisitar a infância. Ele é mais radical. Esse enfrentamento não é da ordem só da clínica. Ele é mais radical. Esse enfrentamento que, para muitos dos povos originários, era da ordem do sonho, é da ordem da cosmovisão. Para nós que tivemos uma quebra nesse processo do originário e fomos produzidos dentro de toda essa maquinária da ordem capitalística, profundamente ocidental, e que tenta colonizar todas as vidas e todos os mundos que habitam este mundo de Pachamama, nós temos um desafio que eu trago e falo com muita propriedade para mim mesmo, é só no plano do delírio. Por isso que eu digo que despatologizar pertence a um campo do delírio necessário, que nós precisamos habitar para que a gente possa ainda dar chance para que os viventes possam se apoderar da potência de produção de vida intensiva que Pachamama tem nos produzido como tal e que tem nos acolhido como tal e ainda nos dá chance de podermos fazer essas mudanças. Emerson, e falar em delírio, um delírio nosso hoje, na verdade, é tentarmos nos reapropriarmos da nossa ancestralidade e dos sonhos deles. É delirar com eles, que deliravam, inclusive, com substâncias hoje também objeto de comércio, né? Mas que eram delírios religiosos, eram delírios xamânicos de busca da ancestralidade e da utopia. E eu entendo que quando você fala de delírio não vai ser na modernidade científica que vamos resolver. Ou a gente recupera a ancestralidade, ou não vai dar. Não vai ser na patologização do delírio que a psiquiatria produziu. Não vai ser nas drogas para inibir isso. Não. Vai ser naquele delírio que me faz parente, por exemplo, como certos povos originários, não é? De alguns lugares dessa grande terra, parente da formiga. Tem povos em certos lugares dessa terra que cultuam e cuidam de certas formigas, porque são os seus parentes originários. Ou é o delírio xamânico daquela cosmovisão de que o seu parente central passa pela potência de uma ave, por exemplo, ou por uma árvore, ou por uma floresta, não é? E aí, nesse sentido, é um delírio de outra ordem, é um delírio de ser vivente. Agora, qual é a característica do delírio de ser vivente? Que, para mim, está no centro da despatologização da vida. A característica, para mim, do delírio do ser vivente é conseguir construir uma corporeidade que tenha a abertura na sua sapiência de produção de vida para as outras sapiências de produção de vida. E que não são saberes organizados em lógicas discursivas linguísticas,
mas são saberes no modo de ser nas relações, com aquilo que eu coloco, na oportunidade que a vida nos abre para produzir mais vida nas vidas vividas a cada encontro com a diferença. No contrário daquilo que o capitalismo advoga hoje, no chamado corpo do humano, o seu enclausuramento na pessoalidade e no individualismo de si, que é o de tornar cada um uma mônada em guerra com cada um outro corpo. Então, se instalar na diferença e viver essas sapiências que, por exemplo, uma ave tem, que um rio tem, que uma montanha tem, que outros corpos como os nossos têm, mas na intensividade da diferença destes viventes, é poder se permitir uma vida num delírio que, em essência, é despatologizador. Essa produção é o grande desafio que a gente tem hoje. Como inventar modos de viver que não sejam capitalísticos? Este desafio, para certos povos originários, já tem uma resposta imediata: voltar à sua autenticidade ancestral. Para eles, é o passo imediato. E os povos originários têm uma vantagem. Está tudo ali, né? Está tudo ali, Não, né? Sempre esteve lá e sempre vai estar. Que é o que nós o Krenak precisamos fala. saber nos embebedar disso. Nós precisamos nos embebedar disso. Nós precisamos compreender que enfrentar toda essa lógica de racionalidade que opera com a construção capitalística do problema e, ao mesmo tempo, científica da solução, é uma grande fake news. É uma grande fake news. E nesta encalacrada, nós vamos todos, sim, talvez consagrar a ideia que é mais fácil acabar com os viventes do que com o capitalismo, que, de uma certa maneira, é suicida, porque se acabar com os viventes, acabou o capitalismo. Então, o capitalismo, ele não é só genocida, ele pode ser suicida. E nós precisamos trazer isso à tona. Porque se nós não trouxermos isso à tona, não pudermos nos apresentar perante isso e não pudermos rejeitar essas formas de ser, nós não conseguiremos enfrentá-las. E acho que isso exige de nós toda uma outra produção das nossas relações com os modos viventes de ser sob diferentes formas corpóreas de existir e conseguir despatologizar o afeto. Eu acho que a questão fundamental é a gente poder produzir-se com essa mesma facilidade que a ancestralidade dos povos originários nos apresentam, de poder produzir-se parente daquilo que é o mais nobre do que estamos aqui fazendo, que é parente da vida,
sob todas as suas multiplicidades de seres. Não na sua forma egoística de se produzir, mas na sua forma generosa de se alimentar uma da outra, de se regenerar na outra. E aí o enfrentamento dessa banalidade do mal que biopoliticamente nos habita hoje, de que a própria ordem capitalística neoliberal não consegue conviver com as diferenças dentro daquilo que chamamos restritamente de humanos, de que essa ordem neoliberal chegou em tal expressão do que o capitalismo é capaz de produzir nos modos de existir, e de tal forma é limitada que ela nem se satisfaz mais com a imagem do humano como uma criatura específica e especial, mas ela impõe de que existem humanos mais humanos que outros humanos. E, como tal, alguns podem se dar o direito de exterminar estes outros humanos na forma restrita que não lhes são funcionais. O neoliberalismo coloca isso... Porque eles não são humanos. Eles são não humanos. Eles são... desigual não pode ser humano como eu. Se ele é desigual, ele é um não humano. Mas o neoliberalismo ele tem uma coisa que é talvez mais perversa, eu acho, né? O meu modo de entender, que ele não é só o tema, obviamente o tema da desigualdade, mas é o tema da disfuncionalidade. É inclusive a perda da humanidade de quem já foi humano. Ele é mais perverso. Tem grupos que já foram humanos funcionais para o capitalismo e deixaram de ser. Porque se tornaram improdutivos. E porque não são mais funcionais essa nova ordem de produção do valor. E aí, nesse sentido, é que a desigualdade é gerada. Não é que ela sempre foi instituída para certos humanos restritos. Não, eles perdem a humanidade na nova lógica de existência desse capitalismo que está nos conduzindo a uma grande encalacrada. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque a própria noção de patologização ela vai adquirindo uma amplitude absolutamente infernal. Porque onde não havia patologização, mas sim normalidade funcional, agora eu começo a ter que enxergar uma patologização. Então, olha a sutileza desse processo. Olha que sutileza, que coisa quase de uma ordem da impossibilidade. De muita gente se expressar sobre a perspectiva de ir embora desse mundo, porque esse mundo lhe enclausurou de tal maneira que ele não dá mais conta. E essa questão, né, de você se tornar disfuncional onde você era funcional, talvez ela seja, no meu modo de entender hoje, a contemporaneidade, o cotidiano do capitalismo, absolutamente o momento mais infernal que o capitalismo conseguiu inventar, né? Porque ele passa a destruir os próprios corpos que ele mesmo produziu e que lhe eram funcionais e que agora já não são mais, porque ele conseguiu fazer uma dinâmica em si
metamorfoseando a própria ideia de vida útil e vida inútil. E aí a patologização tem que dar conta da inutilidade dessa vida que você precisa catalogar como inútil. É uma vida adjetivada como inútil. E eu preciso inventar modos de patologizar para poder operar sobre elas. Nem que seja para operar sobre elas no extermínio, sem gerar nenhum tipo de remorso por isso. Porque eu estarei fazendo aquilo que tem que ser feito. Você poder assistir o grau de perversidade que a extrema-direita constrói cotidianamente nas relações, na desimportância do outro, que não sou eu, é desta ordem. E olha como esses mecanismos de patologização, elas vão andando nessa sutileza. E aí não tenha dúvida, há uma expansividade, e é nessa expansividade que eu queria ir conduzindo o fechamento, né, sobre isso. Há uma expansão disso para o mundo dos afetos. Então, hoje, o mal que mais é patologizável é da ordem dos afetos. Hoje, os diagnósticos de distúrbios dos afetos ganham de qualquer território. De qualquer território. E nós temos as evidências maiores sobre isso. Se você pesquisar a indústria farmacêutica, elas produzem uma quantidade gigantesca de novas substâncias voltadas para essa patologização dos afetos, que são sentido como das novas desordens. Por quê? Porque são esses corpos disfuncionais que, ao saírem de uma certa ordem, vão para o percurso da desordem. E nós precisamos criar e dar sequência aos mecanismos de patologização, sofisticando os mecanismos de entendimento diagnóstico. Vai visitando todas essas produções que ofertam diagnósticos e você vai vendo isso. Não é à toa que nós temos epidemias de autismo. Não é à toa que nós temos epidemias de TDAH. Não é à toa que nós temos epidemia de sofrimentos mentais. Que nós temos epidemia de depressões. Que agora nós estamos preocupados com a intensificação do suicídio. Que, por sinal, tem significados e sentidos os mais variados, dependendo dos coletivos que o habitam. Não é à toa. Não é à toa que se tenta criar clínicas para intervir nisso. A própria clínica vai tentando se empoderar de novos registros clínicos para poder dar conta dessas desordens dos afetos. E é interessante você, de repente, verificar que tem categorias profissionais hoje que estão quase reconhecendo seu território identitário ao se dedicarem clinicamente a uma ação de uma patologia. Veja a terapia ocupacional dos autistas, por exemplo. Essa nova situação que a gente vive, ela não tem saída por dentro.
Que louco, né? Ela não tem saída por dentro. Ela não tem. Tem que subverter e ludibriar. Tem que dar um arrastapé aí. Tem que desconstruir através de construções. Sim. Eu acho que essa é uma questão central. A desconstrução não é um desmonte para fazer uma nova bricolagem dos pedaços que sobram. A desconstrução deste grande mecanismo é por outras construções. E são outras construções de mundos outros, outras convivências de mundos outros, outros modos de produzir o que chamamos de relações de parentescos. Não é? Hoje eu me sinto parente, né, da água que está caindo do céu aqui agora, no teto da minha casa. Eu me sinto bem-vindo com ela, né? Ela me causa bem-estar. Eu tenho vivido um mecanismo autoexigente comigo de tentar experimentar essas redes de parentes que não são os familiares, né? Que não são os consagrados só humanos. Eu digo que nós não temos a mínima facilidade. Que não são a família nuclear e restrita que a gente está acostumado, né? São familiares. É a família. Mas é tornar parente ou você seu. ama e cuida dos seus familiares, ou você destrói relações. E aí não tem passado e nem futuro, e nem presente. Acho que isso é que é a grande lição da ancestralidade, né? Mas é o que você precisa, disse. Né? É transformar em parente uma planta, né? Sim, sim. Uma planta, meu parente. Transformar, não, né, Emerson? É reconhecer. Mas porque ela era. A gente é que não reconhecia. Ela isso. era. Ela nos reconhecia. Ela nos reconhecia como parentes. Exato. É você poder, de uma certa forma, na relação que tem que ser muito respeitosa, né, com essas ofertas que, por exemplo, a mata permitiu, as florestas permitiram esses povos originários construírem sapiências assim que nós estamos tão longe delas, né? E você reconhecer. É reconhecer-se ali, não é? Reconhecer-se ali. É você olhar a magia de uma árvore e falar: somos todos viventes. Somos todos humanos. Eu só tenho a agradecer. Começar agradecendo, né? Agradecer a essa rede de parentesco que me sustenta. E, como tal, eu sou vital também para sustentá-la. Então, eu acho que esse é o grande tema, para mim, do desafio dessa noção da despatologização. É enfrentar nessa raiz, né, as grandes questões do nosso momento. E nós temos urgência, né? Eu acho que é mais fácil ainda acabar com o capitalismo, mas nós temos urgência, né? E eu acho que nós temos bastante saberes que já podem nos alimentar nessa direção. Nós precisamos saber produzir aldeias não capitalísticas nos nossos modos de conviver e viver. Eu acho que isso é vital para nós, né?
Espero, espero que a gente tenha tempo, não na urgência da degradação ambiental, mas diante do poder destrutivo e da urgência de guerras inimagináveis, que ainda estão profundamente no horizonte do factível. Aquilo que eu coloquei, desculpe retomar isso e fecho, que o capitalismo é suicidário, ele vai até o ponto de acabar com a vida, de si também. Tudo bem que eles têm a ilusão de pegar um foguete, né? E viver lá num SpaceX, mas isso é pura ilusão, não é? Isso não é delírio. Delírio é coisa rica, é coisa produtiva, produz o mundo dos outros. Isso é pura ilusão, né? Isso é impossível. Acabar com a vida aqui, acaba com todos eles junto com nós. Já dizia Davi Copenau. Acabem com a floresta e acabando com o meu povo, vocês acabarão com vocês também. Estou parafraseando Davi Copenau, A Queda do Céu. Ai, Sim. Cida, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Lindo demais, querido, lindo demais. E eu acho que coloca para nós o desafio de não nos apoiarmos na racionalidade, né? No racional. E especialmente na racionalidade da modernidade científica. Não será por aí, né? Ou a gente consegue recuperar a nossa capacidade até de reconhecer afetos e trabalhar afetos. E isso não é na modernidade, não é nas ciências, né? Isso realmente faz parte de um mundo onde reina Pachamama, né? E onde reinam as árvores, os rios, nós, a formiga, o tatu, né? O macaco, onde todos somos o bem viver, a construção do bem viver, né? O bem viver de todos os viventes, né? Esse é o desafio que está posto. E aprendemos a fazer isso. E aí, onde o tempo da vida governa o tempo das relações, e não o tempo do capital governa o tempo das relações. Acho que deixarmos de ser o povo da mercadoria. E deixarmos de ser o povo da mercadoria. E reconhecer que o futuro é ancestral. Só pode ser ancestral. O futuro está lá atrás. O futuro está lá atrás. Se não for ancestral, é porque não terá mais vida aqui. Sim. Só tem uma saída: ser ancestral. Não tem outra alternativa. Querido, obrigada. Emocionante, maravilhoso. Não sei se você quer algo mais a falar, mas esse é um espaço que você sabe que está sempre aberto para você, esse espaço é seu, né? E eu sempre agradeço, em meu nome, em nome do Despatologia, a alegria de estar conversando com você e de ser provocada, né? Você nos puxa o tapete mesmo, e a gente precisa parar e falar, opa, não é por aí, né? Como diz a poesia, não sei por onde eu vou, mas eu sei que eu não vou por aí. Né? Exato. Não sei por onde será, mas por aí eu não vou. Talvez seja nos caminhos da encruzilhada. Né? Talvez a encruzilhada. Acho que as encruzilhadas podem nos dar os caminhos. Pode, querida. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, um grande beijo querido. para todo mundo. Espero que seja uma contribuição. Tá bom? Maravilhosa. Obrigada, querido. Obrigada. Tchau. Beijo.